Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E hoje é o seguinte, hein? O São Paulo pega o Cuiabá. O São Paulo teve que viajar lá para Cuiabá para ganhar do Cuiabá mesmo. Essa que é a palavra, porque não tem como pensar nem empatar se quiser continuar nessa luta pelo G4. O Cuiabá, por outro lado, não ganha faz 4 partidas e o Cuiabá ele tá jogando ali para sair do Z4. Ele quer sair da zona de rebaixamento, onde tem uns times que, como o Fluminense, como o Corinthians, eles tiveram uma melhora repentina, né? Então, se você pensar aí que Vitória pode entrar para lá, o Cuiabá ele tem condição de sair? Tem, mas ele precisa começar a ganhar. Então, apesar do jogo ser um dos mais fáceis possíveis, não é que vai ser fácil, mas se você olhar para o Botafogo, Flamengo, Vasco, Palmeiras, Corinthians e Red Bull, todos são mais difíceis. Todos. O Cuiabá, tirando o Atlético Goianiense, é o mais fácil que tem. Então o São Paulo tem uma certa obrigação de ganhar mesmo fora de casa. Não tem como pensar em perder. E o São Paulo vem com novidades pro time. Vem com 2 novidades ali, 3 na verdade, mas um deles está tirando a vaga de um titular queridinho de Zubeldia. Eu acho que isso vale muito a pena nós trocarmos uma ideia aqui hoje. Eu vou te passar as escalações, ficha completa do jogo, as últimas notícias do São Paulo e vamos pra cima. Vamos ou não vamos? Deixa um like pra dar uma moral no vídeo aí, posso contar com você? E se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, eu faço questão de você por aqui. Ó, gente, vamos lá. O Júlio Casares, ele deu uma entrevista, antes de falar desse jogo aí, desse pré-jogo, o Júlio Casares, ele deu uma entrevista falando sobre o zum que ficou a respeito da saída do Zubeldia, né? O Zubeldia vai embora e coisa e tal, demitido, fritado, se a diretoria gosta ou não do Zubeldia e coisa e tal. E o Júlio Casares, ele veio a público já falando e ele tirou, assim, muito da preocupação de alguns em relação à demissão do Zubeldia. Ele fala que tem muito blogueiro, tem muita notícia, muita coisa que não é verdade. E que o São Paulo ele não vai ficar desmentindo todo que é tipo de notícia que aparece o dia inteiro, porque senão ele fica o dia inteiro só desmentindo. E é verdade, né, cara? Convenhamos também, tem muita notícia desencontrada. O que nós tivemos aí nos últimos dias é que o Zubeldia fica em alguns veículos de comunicação, em outros falam que começou um processo de fritura interna do técnico. E o Júlio Casares, ele falou uma coisa que me pegou bastante. Depois dele explicar tudo, que o Zubeldia fica, que tá em Cuiabá hoje, que tá trabalhando e coisa e tal, ele chega e fala assim, ó, mas nós fazemos uma avaliação diária, sempre estamos avaliando, o futebol é dinâmico. São as exatas palavras do Júlio Casares, não nessa ordem, mas ele fala, o futebol é dinâmico e estamos sempre analisando. Temos uma reunião semanal que acontece toda segunda-feira e fazemos um balanço geral, mais ou menos assim. Então o Zubeldia, sim, hoje é mantido no cargo e sim, corre risco de sair do São Paulo, de perder o emprego a qualquer momento, dependendo dos resultados. Para quem aí acredita que o Zubeldia fica pro ano que vem, que ele vai montar o time e tal, pode até ficar, desde que ele vá ganhando no Campeonato Brasileiro. E aqui não é uma comparação com o Dorival, que não ia bem no Brasileiro, não tô comparando nada, tô explicando que o São Paulo demitirá, sim, o Zubeldia na falta de resultados, perdendo vaga de Libertadores, e isso é claro, como foi com todos os técnicos do São Paulo. Então achei que a entrevista foi boa, e ela deixa em aberto, tirando o sarrinho, né? Tirando risadinha. Né? Tem 2.000 blogueiros hoje em dia. E tá, não tem nada a ver, mentir. Não vou ficar desmentindo o dia inteiro. Tira, dá risadinha, mas depois, ó, estamos avaliando sim. Então, claro que está avaliando. Ninguém aqui espera que eu esteja. E tá certo, São Paulo. Se não tiver resultados, troca. Se tiver resultados, mantenha. Tá tudo perfeito. Não tem que polemizar nada disso aí, não. Acho que tá justo sim. Gente, mas assim, eu fico me perguntando se existe mesmo um processo de fritura interno ou não. E eu acho que, sinceramente, sempre existiu e sempre vai existir. Não necessariamente dos principais lá, o Júlio Casares, o Belmonte, o Rui Costa, Muricy. Não, talvez não dos principais diretores, mas sempre vai ter um processo de fritura interna sim. Nós estamos na 29ª rodada do Brasileirão. Acaba na 38ª. 38, falta essa aqui, que faltam 9, né? Então falta essa aqui, depois faltarão mais 8, assim. Então tá acabando mesmo o Brasileirão. O jogo do São Paulo hoje é contra o Cuiabá às 19. Amanhã é dia de eleição, amanhã todo mundo vota, então amanhã não vai ter futebol passando. Os jogos são todos hoje, acaba a rodada 29 hoje,
às 19 horas tem o jogo do São Paulo e Cuiabá. Depois tem mais um jogo do Vasco e Juventude, Juventude e Vasco, que é às 21 e acabou a rodada. Olha lá, o técnico Bernardo Franco, do Cuiabá, ele deve vir a campo com o Walter goleiro. Todo mundo conhece o Walter goleiro, jogou no Corinthians. Marlon na zaga junto com o Alain Imperiur. Esse Alain Imperiur, famosão no Cuiabá também, jogou até no Palmeiras, né? A lateral direita com o Matheus Alexandre e a esquerda com o Ramon. No meio campo tem esse Lucas Mineiro, que é a cara do Marquinhos da seleção brasileira. Tem o Lucas Mineiro de volante, primeiro volante, ele chega duro, né? Não é um volante que chega leve, não. E tem aquele Fernando Sobral, que é um cara que foi do Ceará também. São Paulo até sondou o Fernando Sobral, ele é muito forte fisicamente. Quando o Rogério Ceni estava aqui, ele falava que o Sobral, os caras do Ceará eram muito fortes, ele conhecia bem, que ele era do Fortaleza, acabou indo pro São Paulo, mas ele conhecia o Ceará por ser um rival do Fortaleza. E aí ele falava desse Fernando Sobral, falava até bem. Então o Lucas Mineiro, o Fernando Sobral, é um meio campo, uma dupla de volantes ali interessante. E o Lucas Fernandes, esse aqui é um velho conhecido do São Paulo, não assusta ninguém. Era um meteoro na equipe de base. Quando ele chega pro time principal, ele não vira nada, nem no São Paulo, nem no Botafogo, e agora ele está jogando lá no Cuiabá e brigando para não cair. É um jogador, com todo respeito à pessoa, e é uma decepção até aqui. No ataque eles vêm com o Gustavo Sauer, o Clayson, lembra do Clayson, ex-Corinthians, também tá no Cuiabá também há 1000 anos também. Nem lembro do Clayson, tirando o Corinthians e outro time. Ficou no Cuiabá, tá um tempão. E o centroavante é o Isidro Pita, pra mim um bom centroavante. Não é o Pedro do Flamengo, né? Não é o Hulk, mas é sim um bom centroavante. O Pita, ele conta com seleção, ele é titular da seleção do Paraguai, ganhou do Brasil jogando, e ele é um cara que o São Paulo tem que ficar bastante atento. O que é legal pro São Paulo é que o São Paulo ele tem sim um bom sistema defensivo. Com o técnico Zubeldia, nós não temos sistema de laterais, por enquanto, não temos o ataque conversando entre eles, é cada um por si, mas o sistema defensivo é um sistema muito, muito sólido do São Paulo. Então acho que o Isidro Pita, Clayson, não assusta tanto, né? Podemos perder, podemos, mas não vejo que, nossa, que timaço, complicou, vamos pegar o Cuiabá. Não, acho que não. São Paulo pra mim é favorito e muito, tá? E agora, eu vou passar a escalação do São Paulo com 3 novidades, 3. E uma delas aqui é uma decepção plena aqui pra mim, mas 3 são novidades mesmo, e das novidades eu acho que são boas, são boas. Um cafezão pra dar sorte. O São Paulo vem a campo, o time do Zubeldia, com o Rafael no gol, Rafinha na direita, que pra mim aqui é uma decepção plena, porque o Rafinha já não produz absolutamente nada. É um líder, um bom sujeito, um cara que acrescentou bem pro São Paulo, mas longe de hoje ser um jogador importante, longe, longe. A zaga não tem Alan Franco foi suspenso. Então, Arboleda e Sabino. Olha aqui a primeira novidade boa, na minha opinião. Perder o Alan Franco é muito duro, porque ele tem sido o nosso melhor jogador. Um dos melhores, se não for o melhor. E só que o Sabino tá jogando muito bem, cara. Então, Arboleda e Sabino, pra mim, uma zaga de respeito, uma zaga alta, uma zaga forte. Eu não confio muito em zaga tipo Léo Pelé e Rodrigo Caio. Eles começaram em outras posições, lateral, volante, viram zagueiros, são magrelinhos, o Léo Pelé é mais forte. Mas eles não ocupam um espaço de zagueirão, sabe? Zagueirando, aquele zagueiro que joga feio, mas é zagueiro. E Arboleda e Sabino, eles têm pra mim isso que é o fator zagueirar, do verbo zagueiro, não existe verbo, mas é uma coisa interessante, gosto de ver. E na esquerda vem a grande novidade de hoje, que é o Jamal Lewis. O Jamal Lewis, ele pega a vaga do Wellington. E o Zubeldia, ele ficou segurando o Jamal Lewis pra jogar, e é coisa, assim, bizarra de pensar, né? Você fala assim, pô, mas o Jamal Lewis não joga nada. Ninguém sabe. Mas tudo bem, digamos que ele não jogue nada. O Wellington também não joga nada e já não é mais nosso. O Jamal Lewis é a nossa grande esperança aqui. Sabino por Alan Franco, pô, muda quase nada. Eu prefiro o Alan Franco, mas o Sabino vai bem. Pra marcar o Pita e o Clayson, sabe assim, o Clayson. Poxa, não precisa ser o Van Basten, não precisa ser o Van Dijk, né? Pode ser o Sabino ou o Alan Franco, é tipo isso. Agora, na esquerda muda tudo na lateral. Acho que o Jamal Lewis é uma grande de uma novidade boa. A dupla de volantes continua igual, Luiz Gustavo Bobadilha e o Luciano fazendo esse último homem de meio campo. Rato e Lucas Moura.
Tudo bem, é o que tem, o Ferreirinha não está pronto ainda, então eu não considero que o Luciano é um bom meia e não considero que o Rato hoje deva ser titular da ponta direita. Só que nós estamos com as ausências do Ferreirinha, também tem a ausência do Eric, e aí o Rato e o Luciano entrarem, acho que faz todo sentido, não tem nem muito que o Zubeldia florear aqui. Ele poderia colocar o William Gomes? Sim. Eu, Juba, colocaria o William Gomes no lugar do Rato? Sim, com certeza. Mas o Zubeldia não colocar também não é um erro, não é nada alarmante que você fala, para aí, para tudo, colocou o Rato e não o William Gomes. Tudo bem, o Zubeldia ele é realmente um cara que não mexe, ele é um cara que segura muito para fazer trocas e tudo bem, é a ideia dele. E a outra troca, que é uma novidade que vem aqui, é o André Silva no lugar do Calleri. E aqui eu gosto da ideia, aqui eu adoro a ideia. O André Silva, ele é um jogador que veio para o São Paulo com características de titular. Quando ele chegou no São Paulo, para ser banco do Calleri, porém, podendo ser titular, podendo jogar com o Calleri, um cara muito mais rápido que o Calleri, um cara que corre e conduz bem a bola, melhor do que o Calleri, não precisa necessariamente ser forte para jogar na área, igual o Calleri. O Calleri é mais forte, é mais cabeceador, o Calleri é legal de ver na área, melhor que o André Silva talvez, mas o André pode jogar junto com o Calleri e fazer uma dobradinha que Luciano e Calleri não estão conseguindo fazer. Lembra quando era Luciano e Brenner? Ali, quando era Luciano e Brenner, era uma dupla perfeita. E o Calleri com o Luciano não fica uma dupla perfeita. Nunca foi. Talvez nunca serão. E aí você vê o André Silva jogando hoje, eu gostaria de vê-lo com o Calleri. Calleri tá suspenso, o André entra e é uma esperança de gols. É um cara que quando chegou no São Paulo, ele começou a jogar muita bola lá com o Thiago Carpini ainda, jogando demais mesmo, não podendo ser banco, não tinha condição. Ele entrava, passava meia hora em campo, era um gol, uma assistência, não tinha como ser banco. Era assustador. Depois ele piorou. É verdade. Só que agora, nos últimos jogos, ele tem dado assistência, ele tem feito gols, ele fica pouquíssimos minutos no campo, o André Silva, e ele consegue jogar muita bola, ele consegue ir muito bem. Então eu penso sim que o André Silva é um jogador excelente que o São Paulo comprou, pagou caro. 20 milhões para ser banco, pagou caro. Mas é um jogador excelente que o São Paulo contratou e o São Paulo traz agora o André Silva aí para uma realidade de ausência do Calleri, onde nós pouquíssimo devemos sentir a ausência do Jonathan Calleri. Fica top de pensar. O time tá aí, cara. O time tá aí, tem tudo para ganhar do Cuiabá. Acho que a escalação do Zubeldia é uma escalação coerente e finalmente vamos ver o Jamal Lewis. Falta ainda a entrada do Igor Vinícius. Isso pra mim não tem lógica nenhuma. É aquilo que eu falei. O Rato e o William Gomes, tudo bem ele colocar o Rato? Tudo, é a opção dele. Eu não colocaria hoje. O Zubeldia coloca e está perfeito. Vamos só torcer. Quando fala de Wellington e Rafinha, esses dois têm que ser trocados imediatamente. O Jamal Lewis já ganha a vaga do Wellington, o que já é um plus, já é uma evolução do Zubeldia que tanto reluta em fazer mudanças. E agora só falta o Rafinha, que é um dos líderes do elenco. E depois, com o São Paulo completo, quando o Calleri voltar, por que não pensar no Calleri junto com o André Silva e o Luciano dar essa vaga? Imagina aí, Ferreirinha na ponta esquerda, com o Calleri de centroavante, o André Silva jogando por ali como um segundo atacante, caindo mais para a direita, e o Lucas centralizado. Fica top, fica rápido, fica um time muito mais leve e um time decisivo. O Luciano é decisivo, o Rato não tem sido mais, não faz gol desde que fez o gol na Copa do Brasil contra o Corinthians, mas se você pensar no André Silva, no Ferreirinha, no Lucas e no Calleri, são todos caras decisivos. Quando você põe muito cara decisivo junto, um golzinho sai, não sai? Aí o sistema tão retranqueiro do Zubeldia pode servir mais quando o time conseguir fazer gol na frente e não passar aquele vexame horrível que passou contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, por exemplo. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!